Nesse livro aqui, As Questões Centrais da Filosofia, do Alfred J. Ayer, um autor da Universidade de Oxford, a gente tem uma visão também aparentemente introdutória à filosofia, como mostrei em alguns livros do outro vídeo, só que o Ayer ele tem uma formação de positivismo lógico da escola de Oxford, uma linha dentro da filosofia inglesa da primeira metade do século XX. Se eu não me engano, ele foi inclusive aluno do Bertrand Russell, eu acho. E ele fazia parte de um grupo que eram chamados dos filósofos positivistas lógicos. Então, quando ele começa a se debruçar, por exemplo, sobre a metafísica, a filosofia da religião, a questão do conhecimento, né, epistemologia, filosofia do conhecimento, a gente percebe que ele está muito preocupado com definição exata de termos, com verificação de fatos, com uma objetividade que me parece tenta aproximar muito a filosofia da ciência. Talvez por causa dessa formação que era a linha filosófica que o autor defendia, né? A do positivismo lógico, que esteve muito em moda, digamos, né? Muito em voga na primeira metade do século XX, especialmente nas primeiras décadas do século XX, na Inglaterra. Esse outro aqui é o único livro de filosofia em espanhol que eu tenho, Um Enfoque Cristiano à la Filosofia, do Warren C. Young, em que a proposta também é uma introdução à filosofia, não chega a ser uma história da filosofia, que você vai ter também o problema da verdade, o problema do conhecimento, a origem das formas viventes. Vivemos em um mundo de desígnio, enfoque empírico da religião, filosofias empíricas da vida. E embora ele tenha esse enfoque, como o próprio título diz, cristão, ele está abordando essa questão da epistemologia, da metafísica, da filosofia da religião, né? E um pouco de ética também. Do ponto de vista cristão, ele não deixa de dar atenção aos autores seculares também, autores não cristãos. E quando chega no final, a gente nota quais foram os autores que o Jung, o próprio leitor que pega, mesmo sem ler o livro, quais foram os autores, os filósofos que o Jung se debruçou, quando chega nesse índice de nomes aqui, que aí você tem o, o próprio Ayer, que está aqui, que eu acabei de citar. Tem o Anisêmenes, o Anaximandro, o Aristóteles, né, o Matthew Arnold, o Brod, o Bradley, o Henri Bergson, né, além de filósofos cristãos mesmo. E tem uma coisa interessante, depois do índice de nomes, você tem um glossário e índice terminológico que tem umas pequenas definições também de termos da filosofia. Esse aqui, Filosofia e Fé Cristã, do Colin Brown. Ele já não é nem uma introdução à filosofia e nem uma história da filosofia, embora ele pegue grandes períodos filosóficos, mas a preocupação dele é justamente analisar essa relação, filosofia e fé cristã. Em que momentos o cristianismo esteve muito envolvido pela filosofia, em que momentos isso foi prejudicial para a prática do cristianismo, né? Para o cristianismo como doutrina, como uma forma de prática e de crença, né? E em que momentos eles foram de fato inimigos, né, oponentes. Então o enfoque do Brown é isso, a relação entre fé cristã e filosofia. É um bom livro, é interessante, mas é bem resumido, a gente percebe, é bem resumido. Esse aqui, Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas, do Norman Geisler, que é o autor daquele Introdução à Filosofia que eu mostrei no outro vídeo. Apesar deles terem traduzido como Ética Cristã, na verdade o título original dessa obra do Geisler é só Ética. Por quê? Quando você abre, toda a primeira parte é de alternativas éticas. E aí ele pega todas, são 6 alternativas éticas, né, que muitas não tem nada a ver com o cristianismo, e que ele vai analisando, montando geralmente uma situação limite, uma situação assim que alguém
né, um indivíduo tem que fazer uma escolha moral, e qual é a escolha moral dele de acordo com essa alternativa ética. Aí ele pega o antinomismo, que é aquele que não há normas para você se guiar, o generalismo, em que não existem normas universais, o situacionismo, que é aquela alternativa ética em que você só tem uma norma universal, o hierarquismo, que é onde existem normas universais que têm uma certa hierarquia, ou seja, algumas são mais importantes do que outras, e por aí vai. São 6 alternativas básicas que ele vai esboçando, mostrando quais são os filósofos que defendem cada uma delas, mostrando os prós e os contras, e o próprio autor assume a posição dele aqui. Eu particularmente concordo com a posição que ele escolheu entre essas 6, mas tem muitos cristãos que não concordam, né? E essa questão ética não quer dizer que pelo autor ou o leitor ser cristão vai concordar automaticamente com os pressupostos e as conclusões do autor. Mas eu gostei. Os meus últimos 2 livros que eu vou mostrar nesse vídeo são também a ver com ética, mas focalizando problemas específicos da área de ética. Esse Por que Ser Bom? Uma reflexão sobre a filosofia moral, do John Hare, é um excelente livro em que ele faz de fato uma reflexão, em que ele, por exemplo, logo no princípio relaciona a questão do ser bom com escolher o certo, porque nós somos pessoas falíveis e naturalmente nós queremos as coisas que são boas para nós, né? Que são imediatamente boas para nós, e aí ele se aproxima muito de dizer que às vezes parece que o bom e o certo não coincidem, porque a curto prazo aquele escolher o certo vai nos prejudicar, mas pode ser uma coisa boa para nós a longo prazo. É bom também porque ele faz de fato o leitor refletir. Quando ele está diante de uma situação limite, diante de uma situação específica, ele vai criando, o autor vai criando situações, esboça assim, pequenos episódios de onde o leitor teria que tomar uma posição. E ele de fato faz essa pergunta: por que ser bom? E o último que eu estou mostrando é esse aqui, que é do Stanley Grenz, que eu também falei no outro vídeo, que ele tem uma formação em teologia, uma formação em filosofia, e é o coautor daquele dicionário de ética que eu mostrei no outro vídeo. A Busca da Moral. O subtítulo é Fundamentos da Ética Cristã. E aí, ele vai relacionando desde o princípio a ética cristã com a tradição helênica, né? Aquela tradição que vem da época já que a antiguidade clássica havia se mesclado, a Grécia clássica havia se mesclado com o Império Romano, né? Com a dominação romana do mundo, que é o período helênico. E eu gosto, como eu sempre digo, repito, como eu disse no outro vídeo, eu gosto do Grenz porque ele faz muito bem essa ponte entre o pensamento secular e o pensamento cristão. Ele não deixa a coisa assim solta no ar e ele não faz aquela leitura literal até das questões que analisa aqui, situações éticas dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento, dentro do Antigo Testamento. Ele não faz aquela leitura assim fundamentalista literal. Ele vai fundo nas coisas e relaciona com situações de fato que você tem que enfrentar, né? Que a pessoa pode se ver de repente naquelas situações e o que ela vai fazer. Muito legal esse.